E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito interessante. Nessa partida, Levon Aronian fez uma preparação de abertura muito legal. E coitado do Radosław Wojtaszek, né? Ele tá sendo o maior alvo nessa Copa do Mundo das preparações malucas. Ele foi alvo da preparação do Fedoseev também. E agora o Levon Aronian, na verdade, prepara uma saída de dama cedo muito interessante. Vem E4 por parte do Aronian, E5 por parte do Wojtaszek, e cavalo em C3, que é a abertura Viena, e preta joga um cavalo em F6. Na Viena, normalmente, você vai jogar um de três lances principais. Ou você joga cavalo em F3, transpondo isso para uma abertura dos 4 cavalos, ou você joga, por exemplo, peão em F4, que é o gambito Viena, ou você joga peão em G3 fianquetando o bispo. Tem o caso raro, onde vai ser jogado, por exemplo, na partida do Dubov, bispo C4, caindo em cavalo por E4 para jogar dama em H5, que é o gambito Frankenstein Drácula. A gente viu essa variante sendo utilizada pelo Daniil Dubov com muito sucesso, né? No entanto, normalmente vai ser um desses lances aqui. E normalmente as pretas vão reagir a todos eles com D5. Vamos dizer que você joga F4, D5 é o melhor lance. Caso você jogue peão em G3, em muitos casos pretas vão também jogar peão na casa de D5, considerando esse o melhor lance. E por consequência, aqui o Levon Aronian prepara uma armadilha e joga A3, que é a variante Mengarini. É uma linha que praticamente não existe no alto nível de xadrez. Eu fui procurar na base de dados, não é uma novidade teórica, mas com certeza não é uma linha popular. É um lance que já foi jogado, mas não em altíssimo nível, como agora numa Copa do Mundo. E ele tá basicamente falando, cara, se você jogar normal com D5, eu tenho um presentinho pra você. E o Wojtaszek joga D5, porque se esse lance funciona em todas as outras linhas da Viena, por que aqui não vai funcionar? Eu tomo a iniciativa, eu rompo o centro do tabuleiro, peão toma, melhorou o meu cavalo, eu sou o único com peão no centro, a minha vida aqui é uma maravilha se eu sou jogador de pretas. E aí vem o objetivo de você jogar o A3, que é dama em H5, uma armadilha de abertura, podemos chamar de uma armadilha? É um lance extremamente difícil de reagir. É muito difícil para as pretas reagirem a esse lance. Vem cavalo em C6 defendendo, como que é difícil? Cavalo C6 defende peão, não é lógico? Bispo B5, cravando o cavalo. E agora, como exatamente você defende o peão de E? Já estamos aqui no momento da partida onde eu quero que você tente pausar o vídeo e encontrar por conta própria a defesa adequada para o jogador de pretas ao peão de E. Mas você não pode parar no primeiro lance, você precisa considerar que as brancas ainda vão continuar pressionando com o cavalo em F3 depois, né? Não dá para você pensar no lance que defende, por exemplo, dama D6, aí vem cavalo em F3 e você, né, basicamente perdeu o peão nessa posição, certo? Vamos continuar a partir dessa situação aqui. É a partir dessa posição como o jogador de pretas defende o peão de E ou contra-ataque e mantém o material igual. É extremamente difícil, é extremamente complexo. Eu quero que você tente encontrar por conta própria, se necessário for, pause o vídeo para fazer isso, tá? Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e se você tá precisando aí de um tabuleiro de xadrez bonito, feito inteiro de madeira, que vai durar a vida inteira, coisa bonita, e quer apoiar o canal com uma comissão, tem um produto aqui no canto inferior esquerdo. Pausou? Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar, mas eu duvido muito que tenha sido, porque é uma linha dificílima e muito longa. Cavalo em F4 para as pretas, sacrificando o peão de E para contra-atacar o peão de G. A ideia é dama por E5, dama por cavalo por, e aqui as brancas até têm 2 ataques no cavalo de C6, mas as pretas têm um contra-ataque brutal, que se não for preparação, não tem como você encontrar isso no tabuleiro, é impossível, nenhum ser humano encontra isso, cara. Só o Magnus, talvez. Cavalo por G2. E aí, beleza, se rei em F1, eu não tenho, na verdade, um ataque duplo, eu tô atacando o cavalo, e eu tô atacando o cavalo, tem 2 coisas caindo? Pois é, mas vem bispo em H3, preparando um ataque descoberto no meu rei. Mas de qualquer forma eu tomo, né, porque não sou bobo, eu vou tomar. Cavalo em H4, cheque aqui, beleza, não tem nada demais, o rei sai. E agora bispo em G2, toca minha torre, toca o cavalo. Entendi o ponto, né? Mas o cavalo se mexe com o cheque descoberto, mas aí C6 e agora eu tenho um bispo caindo e eu tenho uma torre caindo. E agora sim você de fato entendeu a ideia, né? E aí beleza, eu posso sacrificar esse bispo no peão, um desesperado, bispo por C6, B por C6, torre G1, e eu tento sobreviver à posição subsequente, né? Com peão a mais, mas com falta de atividade, o computador considera pretas um tiquinho melhores aqui. Mas vamos voltar aos lances, né? Porque cavalo por G2 eu não precisava atacar o cavalo e me colocar nesse descoberto, mas a linha também funciona se eu jogar rei E2, né? E também vai funcionar se eu jogar rei D1. Qualquer um desses 2 lances, né, rei E2 ou rei D1, vai ser encontrado com o lance A6, né? Vai ser respondido com A6. E você fala, meu Deus do céu, mas e se eu tomar, né? Bispo toma,
peão toma, material tá igual, você não pode tomar em C6. Porque se você tomar em C6, com o rei D1 seria a mesma coisa, bispo em B7, toca o cavalo e toca a torre. E você tá completamente perdido nessa posição. Quando você tirar o cavalo daqui, vai vir cavalo em F4 cheque, você perde a sua torre e com ela você perde também o jogo. Você acha que o Wojciech calculou isso tudo? Meu amigo, é uma linha dificílima e por isso que o Levon Aronian trouxe essa preparação. E por sinal, não vale defender o peão avançando, porque senão perde o cavalo de graça. E também não vale defender o peão jogando o bispo D6, senão perde o cavalo de graça. E mesmo que você troque os cavalos antes, né? O peão vai cair porque bispo toma cavalo é cheque, dama toma peão é cheque também, só no final da linha eu tomo de volta o cavalo, tá? Por consequência, o Wojciech perdeu o peão no sexto lance, jogou bispo em E7, ele não calculou essa linha. É uma coisa de louco, essa armadilha aí que preparou o Levon Aronian. Então ele simplesmente, né, tomou um peão e falou, agora eu tô com um peão a mais na abertura e eu quero ver o que você vai fazer. Vem cavalo por cavalo, bispo toma para dobrar peões, peão toma de volta e dama por cavalo. Pretas fazem um roque, brancas jogam um cavalo em F3, e as brancas simplesmente estão com peão a mais, e além do peão a mais tem simplesmente uma estrutura de peões mais saudável. Tem aqui, ó, 2 ilhas de peão contra 3 ilhas de peão do jogador de pretas, e pretas tem peões dobrados e um peão isolado, e brancas não tem fraqueza nenhuma. Provavelmente a única vantagem que tem o jogador de pretas é o par de bispos, mas essa partida terminou antes mesmo dela começar. O Levon Aronian havia vencido a partida num aperto de mãos, né? Ela foi vencida pela preparação brilhante. Vem o C5 do Wojciech e D3. Bispo em B7, tocando o cavalo, mas bispo em E3 falando, vai em frente, toma o meu cavalo, abre a coluna G. Abre a coluna G para você ver o que vai acontecer com o seu rei, né? Vamos conversar um pouquinho. Nessa posição também, bispo em F6 é possível, tocando o peão de B, mas bispo em F6, por exemplo, dama por C5, vai forçar muitas trocas, enquanto brancas estão numa posição de material a mais. Você não pode pegar em B2 ainda, se antes se livrar do bispo caindo aqui, senão o torre B1 é forte, né? Então, por exemplo, aqui muitas trocas aconteceriam, numa posição de brancas tem mais material, e por consequência as pretas não quiseram isso, quiseram jogar torre em E8, as brancas fizeram roque grande, e agora sim tem uma ameaça de tomar na casa de C5, sem problema, né? Vem dama em D5 defendendo, ameaçando também dama em A2, mas o Aronian falou, cara, quer jogar dama em A2? Joga. Torre em A1 na coluna aberta, se você jogar a dama em A2, basicamente você não tá ameaçando absolutamente nada com isso, eu vou simplesmente tomar mais um peão e forçar mais troca de material aqui na posição que eu tô com material a mais. Então, depois do torre em E1, as pretas jogam dama em F5, né? Vamos tentar recuperar um pouco do material. Vamos tentar bispo por cavalo, ganhando um peão na casa de F3. Aronian só tirou o cavalo dali, basicamente argumentando que bispo por G2 enquanto ganha um peão é um sacrifício de peão muito válido, porque depois do torre G1, a coluna aberta aqui na cara do rei é grave. E na verdade esse bispo não pode se movimentar sem levar o simples dama por G7 checkmate. Então na prática, bispo em F6 por parte das pretas para defender o mate e dama por C5 recupera o peão, ainda tem um peão a mais do Levon Aronian, propondo uma troca de damas. Dama toma, bispo toma, e bispo C6 joga o jogador de pretas. Então, resumo da ópera, o Aronian tem um peão a mais, e ele tem uma saudável maioria de ala da dama. Ele joga cavalo em C4, vem H6 das pretas, evitando temas de mate, e torre em E1, né? Vamos contestar a coluna aberta, e por que não trocar mais algumas peças? A6 joga o jogador de pretas, rei em D2, preparando para trocar as torres e depois trazer mais uma torre, rei em H7 do jogador de pretas. Não tenho tanta certeza do porquê que o rei em H7 foi jogado, esse é um lance difícil de compreender, tendo em vista que toda a ação com certeza vai estar na ala da dama por conta dessa maioria, afastar o rei não parece muito inteligente, mas vem F4 aqui por parte do Aronian, simplesmente evitando qualquer ideia de bispo G5. Vem então torre por, bispo em H4 tocando a torre e torre na casa de E5, né? Simplesmente fazendo um levantamento de torre. Torre em E8 vem por parte das pretas e o Aronian joga bispo em E3, basicamente falando, olha, ou você toma minha torre agora, né? E aí você melhora o meu cavalo, ou a minha torre vai passar para a casa de C5, onde estava o bispo, e eu vou acabar ganhando um peão também, né? Então, torre toma é basicamente forçado, cavalo toma ataca o bispo e ataca o peão de F, o bispo vai para E8 e o Levon Aronian começa a avançar os peões da ala da dama com o C4. Bispo em E7, D4, F6 chutando o cavalo, cavalo volta, mas a maioria de peões vai avançando e com ela o peão passado vai sendo gerado. Rei G6, D5, C6 e aqui bispo em C5 para poder avançar o peão passado, porque o adversário, é claro,
não quer trocar peças. Conforme peças vão sendo trocadas, mais forte fica a vantagem de material que tem o Levon Aronian. Então, bispo em D8, o peão passado avança, rei em F5 e bispo em A7, preparando para jogar C5 e bispo B8 e bispo C7, simplesmente ficar com o peão na sétima, né? Rei em E6 joga o jogador de pretas, ameaçando o peão, C5 defende. F5 joga o jogador de pretas, acredito que só para jogar bispo F6 mesmo. E bispo B6 aqui joga o Aronian, ofertando uma troca de bispo. Por que não, né? Por que não trocar os bispos aqui? Você ganha um peão de D. Mas vamos ver o que acontece. Bispo toma, peão toma, rei toma peão de D. E agora, cavalo em C5. Se você tomar o cavalo, B7 não tem o que fazer, né? Se você não tomar o cavalo, B7 não tem o que fazer também. Então, já era, não tem o que fazer. Não pode aceitar a troca o jogador de pretas, ele joga bispo em F6 ameaçando o peão de B. O Levon Aronian não tá nem aí pro peão de B, ele joga cavalo em B4, indo atrás do peão de A, para passar o próprio peão de A dele. Bispo toma A4 e aqui o jogador de pretas abandonou. Abandonou por quê, né? Porque tá caindo o peão de A e com ele qualquer chance que tinha o jogador de pretas nessa partida. Na verdade, nunca teve chance, né? Mas cavalo por A6, o cavalo sai para casa de C7, por exemplo, né? E já era, realmente não tem absolutamente nada que possa ser feito nessa posição. O peão de A vai coroar. É a mais pura e absoluta destruição que eu vi com um ataque simples de A3 e dama em H5, né? Um ataque relativamente simples, mas o Levon Aronian basicamente ganhou essa partida na abertura. Ele ganhou essa partida em 6 lances, o resto foi puramente conversão da partida, com um golpe de abertura que, enfim, criou o Levon Aronian aqui de maneira absolutamente brilhante. É isso, pessoal. Eu acredito que vocês possam utilizar essa preparação aí do Aronian em partidas suas. É uma preparação muito interessante. Só que vocês vão precisar enfrentar jogadores fortes que entendam o plano da Viena e que vão jogar peão em D5, que é o lance, na verdade, mais que segue maior número de princípios dentro da Viena, né? Rompendo o centro quando a frente em desenvolvimento e rompendo o centro quando o adversário perde tempo na abertura. Se for jogar isso nos 1000 de rate, eu acho que os seus adversários vão acabar jogando qualquer outra coisa e vocês não vão ter uma chance de utilizar esse ataque, mas vale a pena a tentativa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se tiver precisando de tabuleiro, relógio de xadrez, jogo de peça, dá uma olhada aí nos produtos que foram colocados na descrição, tá certo? Um abraço e até a próxima.